A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Iniciando os nossos estudos, reflexões, meditações, na nossa terceira lição do terceiro trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical. Falaremos agora sobre a sutileza da imoralidade sexual. Lembrando que nós estamos falando, o tema da nossa revista nesse trimestre é as sutilezas de Satanás, né? Os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. E o nosso texto de ouro, ou nosso texto áureo da terceira lição, está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Meus amados, vamos destacar aqui a imoralidade sexual. Sabemos que o próprio relacionamento sexual foi proporcionado por Deus. Deus criou homem e mulher, como é o tema da nossa leitura diária de hoje. Deus criou homem e mulher que anatomicamente se encaixam, tá, como opostos, para que assim aconteça o coito, para que assim aconteça, claro, o prazer da vida sexual. Só que o sexo, ele só pode ser desfrutado dentro dos padrões do casamento, ou seja, sexo antes do casamento e fora do casamento, à luz das Escrituras, é considerado pecado. Mas a imoralidade sexual, ela é um pouco mais abrangente. Imoralidade sexual é tudo aquilo que perverte o padrão de normalidade do sexo, da sexualidade. E aqui Paulo já fala de a prostituição. A prostituição é sim uma imoralidade sexual, porque a prostituição leva um ser humano a ter múltiplos parceiros ou parceiras, e isso é terminantemente condenável na palavra do Senhor. A nossa verdade prática diz o seguinte: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então aqui a nossa verdade prática, ela faz aqui uma síntese do que nós acabamos de falar aqui, tá? Toda forma de prática sexual fora do casamento ou antes do casamento é considerado sim uma imoralidade sexual. A nossa leitura diária hoje está num texto bem conhecido, né, do povo de Deus, que é o texto de Gênesis capítulo 1. Para a gente começar a entender sobre o assunto, nós temos que ir lá no começo, né? E o Gênesis é o começo. O Gênesis diz assim, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Hoje se tem discutido muito sobre questão de ideologia de gênero. A que gênero nós pertencemos? Nós pertencemos ao gênero humano. Existe o gênero de animal, o gênero vegetal e muitos outros gêneros de espécies que existem. Mas no que tange ao gênero, nós somos do gênero humano. E o gênero humano se constitui em macho e fêmea, homem e mulher. É a palavra de Deus aqui, meus amados. Não há como, não tem como ir contra a verdade. Ainda que hoje existe toda uma politicagem, toda uma nuvem, a gente pode dizer demoníaca, por trás de tudo isso, para defender essa questão de que a pessoa nasce gay, de que a pessoa nasce lésbica. As Escrituras não dão base para isso. É provado psicologicamente. Eu vi isso até mesmo num livro. O título do livro é Nascido Gay, é uma pergunta o título do livro, que fala justamente isso, que
pessoas que tendem ao homossexualismo, ao lesbianismo e a outras práticas de imoralidade, isso são comportamentos que muitas vezes são adquiridos porque foi abusado ou por outras coisas que eu não quero entrar muito nos detalhes aqui, mas essa atividade muitas vezes é comportamento. Ninguém nasce assim. Tá? É tanto que o nosso gene, daí que vem gênero, por exemplo, é constituído de 46 cromossomos, sendo 23 masculino e 23 feminino, ou seja, são dois opostos que geram uma vida. Irmãos, isso é bem claro, isso é bem evidente. Agora, é claro que hoje nós sabemos que existe uma sutileza de Satanás ferrenha para colocar esse comportamento como normal, como que sendo algo que vem desde o ventre da mãe, mas o texto não deixa dúvidas. Deus criou o homem, o ser humano aqui, homem que fala aqui, né? Vem de Adam, que quer dizer humanidade. Deus criou o gênero humano, a raça humana e os estabeleceu como macho e fêmea, até mesmo para vamos dizer, a sustentação do gênero, a sustentação da espécie humana. Sim. Porque, irmãos, é uma coisa assim, até pra gente, é uma coisa assim, não é tão difícil de entender isso. Pega um lugar, por exemplo, coloca lá só homossexuais, vai depois de muitos anos ver o que vai acontecer. Não vai procriar, e Deus falou bem claro para Adão e Eva e também para os descendentes de Noé posteriormente lá. Crescer e multiplicar, encher a terra. Agora, como é que, por exemplo, dentro desse padrão aí de procriação, como é que uma comunidade lésbica ou homossexual pode se procriar? E nós não podemos ter medo de pregar contra isso não, meus amados. Amém? Fica bem claro. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. Amém? Que Deus abençoe e guarde as nossas famílias, a família tradicional, papai e mamãe e a sua prole. Amém? Deus abençoe.